Thaís. Fabi, boa tarde. Primeiramente, parabéns, excelente verbete. Fiquei surpresa de ver um verbete com 9 páginas, né? Tem bastante conteúdo. E algumas coisas me chamaram a atenção, né? Com relação ao que você comentou com a Marilux, que ela falou da indispensabilidade do parapsiquismo, né? Para amadurecimento. Aí você também falou, né? Os estágios, né? De inconsciente a autolúcida. E daí eu estava vendo aqui refletindo, né, sobre a minha própria trajetória e pensando, né, hoje eu sei que é indispensável, mas em algum momento o parapsiquismo é uma coisa que assusta as pessoas, né? Eu queria saber como que você vê isso, assim, para as pessoas que têm medo do parapsiquismo, como que a gente pode dar um passo para compreender isso como uma ferramenta e não como uma fobia em si dos próprios fenômenos. Excelente, Thaís. Obrigada pela presença. Olha, eu posso te dizer a minha experiência pessoal, porque eu passei por isso, né? Então, durante a infância, adolescência, eu tinha um parapsiquismo bem ostensivo e eu tinha muito medo. Tanto que a primeira projeção que eu tive de consciência contínua, patrocinada, prima projeção, né? Aquela projeção lúcida, em que eu tive um fenômeno de autoblocação, caso alguém pergunte, a gente vai falar mais sobre isso. Eu tinha 21 anos, mais ou menos, e aquilo, assim, ao mesmo tempo que foi surpreendente, por conta do nível de lucidez, ausência de gaps, foi também, quando eu voltei para o corpo, vi que a morte em si, no conceito que a gente conhece, não existe, né? Porque eu vi o meu próprio corpo, eu tive a experiência, e uma consciência que se aproximou, conversou, me explicou que eu não tinha dessomado, porque a primeira impressão que a gente tem, pronto, dessomei, né? Mas não. E aquilo me impactou muito. E como eu vim dessa infância, adolescência, com experiências negativas e tendo muito medo, obviamente que uma experiência dessa não me fez correr de curiosidade para buscar. Pode ser que outros temperamentos fizessem isso, mas não foi o meu caso. Eu fiquei morrendo de medo, mais ainda. E aí eu comecei a me fechar mais. E era interessante que, eu acho que foi até um processo de salvaguarda dos amparadores, porque quanto mais eu me fechava de medo, mais eu tinha experiências parapsíquicas. Então, era estado vibracional espontâneo, a catalepsia projetiva, que está na listagem, que é outro fenômeno também que as pessoas confundem muito com a dessoma. Sonhos intracranianos, eram muitos fenômenos que me deixavam ainda mais apavorada, né? Então, o que eu vou pedir ajuda? Então, chegou num momento que aquilo ele estava assim, num processo de pipocação tão profundo que não teve jeito. Aí eu tive que parar e estudar. E essa é a recomendação assim, que eu dou em termos gerais, claro. A depender da pessoa, vai precisar de um processo de ajuda mesmo. Então, nós temos hoje na Conscienciologia diversas instituições que trabalham com parapsiquismo. A ACIP é a especializada nesse processo, inclusive está na voluntariologia, mas tem diversas outras instituições, por exemplo, a OIC, que vai ajudar na parte da consulterapia da pessoa, para a pessoa fazer as reciclagens que ela precisa. Mas, no meu caso, em especial, o que eu gosto de fazer, que me ajuda a amenizar o medo, é o estudo. Por quê? Medo é, antes de mais nada, ignorância. Então, quando a gente consegue minimizar essa ignorância a partir do conhecimento, pelo menos para mim, isso fica intraconsciencialmente mais pacífico. Então, se eu estou com medo, se eu desconheço algo, né, o medo do desconhecido, a neofobia, eu tento buscar materiais, eu sou super assim, aberta nesse ponto. Eu busco coisas da Conscienciologia, busco coisas da SUSIM, eu tenho absoluta tranquilidade com relação a isso e tento aprofundar. E o estudo por si já me traz um grande benefício para minimizar o medo. Esse é um ponto. Aí, no segundo momento, aí eu acho que isso é uma reciclagem que vai levar um tempo, né? Essa parte do estudo. Mas, no segundo momento, o que eu faço é a parte da experimentação. Então, aí, ok, eu fiz o estudo, eu minimizei a minha ignorância, agora vamos experimentar, vamos conseguir ter experiências para juntar a teoria à prática e não ficar aquela coisa abstrata
e aí a gente dá aqueles cliques. Ah, então isso que eu li é isso, na prática. Isso, para mim, já é um processo que vai eliminar, não é nem mitigar, minimizar, mas elimina o medo como um todo. Então, para mim, assim, de formas gerais, em linhas gerais, foi isso. O processo do estudo, que me ajuda muito para quem está começando, e depois, aí, num processo mais de autoenfrentamento, né, a pessoa já tem que ter uma certa confiança, talvez, aí seria a autoexperimentação. Então, tudo que eu li, ok, vamos colocar de lado, aplicar o princípio da descrença, não vou acreditar em nada do que eu li, nada do que eu estudei, nada do que eu tive contato, e vou agora experimentar e ver se, de fato, esse parafenômeno, por exemplo, é real. É bem interessante que você falou também das instituições e das pesquisas, porque muitas vezes, quando a gente vivencia o fenômeno parapsíquico, né, a gente não tem pessoas com quem conversar, porque se você vai conversar com um amigo ou com um familiar que provavelmente você vai ter uma repreensão, né? E as pessoas vão se afastar de você. Comigo foi assim, né? Eu tinha bastante dificuldade de encontrar, porque você se assusta. E aí você vai falar para uma pessoa, a pessoa fala assim, não conversa comigo sobre isso, né? Porque eu não posso conversar sobre esse assunto. Então, tem vários tabus dentro da sociedade que impedem da gente conhecer um pouco mais sobre o assunto. E eu vejo que as instituições ajudam a você compartilhar com outras pessoas que vivenciam os mesmos fenômenos, que podem te auxiliar. Como que a gente vai conseguir superar essas questões, né?